Alô, meu aluno, alô, minha aluna, alô, você estudante. Esse é o terceiro bloco da nossa aula de Geografia com o professor Samuel, né? Que está tentando ajudar vocês nesse momento de quarentena a se manterem em casa e ao mesmo tempo que faz isso, continuam estudando para sair desse processo, dessa fase ruim de maneira mais evoluída, né? Essa aula é direcionada à turma do nono ano, da nona série, de qualquer escola, de qualquer instituição, seja ela de ensino público, seja ela de ensino privado. Mas a continuação desse assunto ele se repercute em todo o ensino médio, né? Aqui nós estamos falando do ensino fundamental 2, mas esse assunto é na primeira, segunda e terceira série do ensino médio que cai normalmente, porque os assuntos eles são acumulativos, né? O material que eu uso é sempre o material do Positivo 1, mas baseado também em outros materiais do livro didático, como por exemplo o projeto de livro didático Radix, né? Esses assuntos eles são basicamente acumulativos e se comungam de suas bases científicas e de seus conceitos, tudo bem? Então nós vamos tratar desse momento, né, das correntes de migração na Ásia e na Europa, como vocês podem obedecer fielmente ao nosso material aqui, assim como eu estou fazendo, tudo bem? Nós temos algumas concepções de migração, né, de refugiados e também de deslocamento de pessoas. Nós vivemos no momento atual uma crise de refugiados, né? De 2010 até 2020, nós passamos por um processo de grande número e um grande aumento dos refugiados do mundo, né? Por que isso acontece? Primeiro, nós temos um movimento que acontece na, na formação dos países do continente africano e na formação dos países do continente asiático e também outros países isolados do mundo, a formação de um novo processo, de uma nova era chamada de democracias, né? A Primavera Árabe, assim como é conhecida no mundo do Oriente Médio, são revoluções de países que não aguentavam mais seus governos autoritários e ditatoriais, então o povo se reúne em protestos, acaba depondo aquele presidente e querendo um novo governo. Esse processo vem acontecendo desde 2011, né? Até se estendendo em 2016, como alguns, por exemplo, como na Líbia, como Muammar Gaddafi, como Saddam Hussein no Iraque, como na Síria, como Bashar al-Assad, também no Egito. Então nós temos aí vários outros países que fazem esse processo de revolução, né? Esse processo de nova ênfase de suas políticas. Então isso acaba gerando conflitos civis, conflitos dentro de seu próprio território nacional. Então as pessoas, ao sofrerem, a ter uma mortandade muito alta, a não terem mais suas cidades, a não terem mais onde trabalhar, um processo de destruição e de mortes, então elas se veem desesperadamente na tentativa de se refugiar, de sair de seus países, procurar uma melhor qualidade de vida e uma melhor oportunidade de emprego, de escolarização e de saúde em outros países. Então, a crise de refugiado, basicamente, ela nasce, ela surge, ela se origina desses processos de revolução dentro de países que não autorizam mais um tipo de, não toleram mais um tipo de governo, acabam fazendo revoluções e o povo se dispersa mundo afora tentando novas oportunidades em outros países, né? Na questão dos continentes africanos é a miserabilidade em que os países são submetidos, né? A falta de um maior empenho de políticas públicas dos outros países desenvolvidos e de organizações mundiais e internacionais serem mais eficazes dentro dele. No caso da África, nós temos um índice de analfabetismo muito alto, um índice de desnutrição muito alto, um índice de violência de tribos rivais muito alto, né? Um índice de insalubridade muito alto. Então as pessoas não aguentando mais aquelas vidas que elas acabam tendo que viver, então elas de uma maneira ainda assim desesperada, tentam se refugiar em outros lugares que sejam pelo menos melhor ou menos ruim, coloque aqui aspas nisso, do que seus países de origem, né? Então elas tentam novas oportunidades, seja de emprego, seja de vida, ou mesmo se refugiar, né? Então nós temos grandes deslocamentos populacionais feitos pelo mundo, oriundos principalmente da África, da Ásia e do Oriente Médio, né? Salvo e guarda, dificilmente você vai ver isso na América, mas são alguns casos específicos, como por exemplo no México, você vai ter alguns refugiados que enfrentam crises de fronteira entre os Estados Unidos, que tentam invadir muitas vezes de maneira irregular ou habitar aquele país de maneira não autorizada e acabam se refugiando em algumas fronteiras, em alguns limites entre esses países, basicamente de difícil acesso, tudo bem? A apostila avança, né, tentando trazer aqui o que são crises migratórias, que eu acabei de comentar com vocês, né, e traz alguns exemplos de países que recebem maior número de refugiados. Nós temos, por exemplo, aí a França, nós temos a Itália, nós temos a Alemanha, todos esses países europeus, Espanha, Portugal, mas que ultimamente eles se fecharam para esse tipo de política. Porque se eles começam a aceitar um grande número, se eles começam a tolerar, essa demanda só tende a aumentar, né? E muitas vezes vai faltar oportunidade para os seus povos internamente,
de maneira a atender nem a sua população, quanto mais os refugiados, né? E a própria população vê isso como um processo xenofóbico, né? A aversão à cultura do outro, porque entende que são basicamente invasores que vão tomar os seus trabalhos, os seus empregos, as suas vagas nas escolas, suas vagas nas creches, as suas vagas no sistema de saúde, e acabam sendo preconceituosos e não acolhendo esses refugiados. A crise humanitária de refugiados, minha gente, está de uma maneira tão tensa que você vê aí nos jornais, na mídia. Se você entrar agora em qualquer rede social, você vai ver isso aí, né? Nos jornais. A crise é tão grande que formam inúmeras e extensas e quilométricas filas de pessoas que saem de seus países e tentam entrar no outro. E são barrados pela fiscalização, né? Muitas vezes pelas autoridades de fronteiras, e acabam tendo que se refugiar na própria fronteira, né? Ou então alguns exemplos de criações de campos de refugiados, como por exemplo alguns campos que tem de refugiados na Europa que acolhem o pessoal que vem da Síria, né? Então verdadeiras cabanas, verdadeiras, digamos assim, modos de vida, de cobertura, de acolhimento, de solidariedade, que tentam acolher os refugiados em verdadeiras áreas livres, construindo ali algumas casinhas, alguns casebres, algumas casas de taiba, né? Algumas cabanas e por aí vai. Tentando receber ajuda humanitária, financiamento humanitário, ajuda da ONU. Nós temos aqui a Organização Nacional, a Organização Mundial da Saúde, nós temos a FAO, a Fundação de Amparo à Agricultura, né? Nós temos a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e nós temos a ONU, a Organização das Nações Unidas. Todas essas são organizações internacionais que tentam trabalhar essa questão das crises humanitárias, de imigração e de refugiados, tentando atender esse povo de maneira mais presente. Mas a demanda é tão grande, é tão exacerbada, que chega a dificultar até o simples acesso ao simples atendimento básico, como alimentação, como água, como higienização pessoal, como cobertores para poder se protegerem durante uma noite de sono, terem onde dormir e tantos outros problemas relacionados a isso. É um momento mesmo de refletir, de pensar a humanidade de um modo mais solidário, né? Nós temos principais países que são basicamente motivos de imigração. Nós temos o Sudão do Sul, né? Nós temos a Síria, e nós temos tantos outros países, como o Afeganistão, que passam por momentos de conflitos internos, por guerras civis dentro do seu próprio país, e que a população acaba saindo daquele, desculpa a expressão, inferno, porque o resultado de uma guerra é um inferno, é morte e destruição em massa, né? No caso da Síria, basicamente, o governo que não quer sair do poder, que enfrenta a população com protestos, a população enfrenta o exército, e por si o Estado Islâmico foi lá e invadiu de sua maneira radical, né, praticando a jihad, a guerra santa, matando pessoas para poder desenvolver seus interesses e sua política. Então nós temos três coalizões ali. No caso do Afeganistão, desde 2001, que enfrenta uma guerra, né, com os Estados Unidos e com os países ali também vizinhos e com o seu próprio povo, em questões de terrorismo, em questões de anarquismo, em questões de ditaduras e tantos outros conflitos ali internos de cultura, né, com os muçulmanos, inclusive. E o Sudão do Sul, que passam por uma crise de rivalidade entre suas tribos e também sua política, digamos assim, não tão democrática, e acaba colocando a situação do povo de uma maneira bastante fragilizada. E o povo, dentre esses três exemplos que eu acabei de citar, eles acabam saindo fora daquela situação, tentando de uma maneira basicamente irracional ou racional sair, tentando sobreviver ou simplesmente preservar suas vidas, né? A apostila ainda avança com alguns conceitos e concepções, tentando analisar essas crises humanitárias, tensões que tem início, que eu acabei de citar para vocês, né? E nós temos algum tipo de migração que a apostila fala de cérebros. O que são migração de cérebros? É basicamente importar a inteligência de outros países. Por exemplo, o Brasil tem um grande número de engenheiros, mas quando vai fazer uma mega obra, geralmente importa engenheiros da Holanda. A Holanda é conhecida por estender seu território em ilhas artificiais criadas pelo homem e grandes obras magnitudinais, né? Obras colossais. Então acaba importando isso. Nós também acabamos exportando alguns cérebros, por exemplo, tem muitos doutores cientistas no Brasil que vão trabalhar em outras universidades, em outros laboratórios, em outros sistemas de ciência de demais países, tentando levar informação, levar conhecimento, levar tecnologia, levar descobertas e também se apropriar e compartilhar de um mundo cada vez melhor em questões de ciência, né?
apostila ainda avança com alguns outros países que possuem alguns problemas relacionados à migração, né? E traz tantos outros exemplos e também exercícios. Eu espero que você possa estar em casa estudando, resumindo, respondendo questões, fazendo seus esquemas didáticos e possa sair desse momento de quarentena de uma maneira bem mais evoluída e satisfatória consigo mesmo. Obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima.